Amém, irmãos? Que a paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estava estudando esses dias sobre filosofia. Existe um filósofo que ele viveu de 1556 a 1650, um francês chamado René Descartes. Ele foi quem eternizou mundialmente uma conhecida frase, que você deve conhecer. E eu estudei sobre os pensamentos e as filosofias dele. E eu entendi a profundidade que é o peso que tem essa frase. Que ela diz assim: penso, logo existo. Quem conhece essa frase? Quem já ouviu? Penso, logo existo. E quando ele, pensando, raciocinando e trabalhando em sua mente sobre esse conhecimento, a filosofia, e era gostoso porque você estuda a filosofia e você vê que as pessoas se dedicavam ao pensamento. Eles raciocinavam sobre o que é a vida, sobre o que é viver. Tem uma canção muito bonita, que não é cristã, se não me engano, acho que é do Titãs. Eu não sei a frase dela toda, mas de vez em quando eu escuto ela. E ela diz assim, como é que é? Quem sabe? Ela diz: eu preciso saber viver. Se eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter passado mais tempo com os meus filhos, eu devia ter dado menos importância a problemas que não são importantes. Eu preciso saber viver. E penso, logo existo, nesse contexto que René Descartes, esse filósofo, disse, é no fazer a diferença, é no existir de fato. Então, eu penso e eu tomo uma decisão conscientemente, e essa decisão me faz fazer o ambiente quem eu vivo crescer. Essa decisão faz com que o ambiente que eu vivo se transforme. Então eu existo. Eu estava falando com o Bruno lá sobre isso, e eu dei um exemplo. Você imagina um balde d'água, um balde que só tem água. Que cor que ele é? Transparente, não é? Mas se você pega uma bisnaga de tinta e coloca uma gotinha dessa tinta nessa água, essa tinta faz assim, ó, e ela passa a existir, porque ela transformou a cor daquela água. Então eu penso, logo existo. Agora eu pergunto a você, irmãos, o que é que traz alegria na sua vida? O que é que traz alimento? Sabe aquela coisa que você faz, se você ficar fazendo o dia inteiro, você esquece de se alimentar, porque aquela coisa te alimenta. Aquela coisa te traz alegria. E eu comecei a pensar sobre isso, e uma das coisas que me traz alegria, é eu falar da palavra de Deus. Quando eu começo a falar da palavra de Deus, eu esqueço do tempo e do espaço. E aquilo para mim é como se fosse melhor que um jejum. Porque eu me fortaleço, eu tô entregando para a pessoa aquilo que eu vivo. E Deus está me enchendo ainda mais. Porque isso eu entendo que é o propósito que Deus me chamou para fazer.
Isso é aquilo que Deus me criou para fazer. Então, isso me alimenta, me alegra, enche os meus olhos quando eu falo de Jesus para uma outra pessoa. Então, o que é aquilo que enche os teus olhos, aquilo que te alimenta, que te alegra? Ah, pastor, eu gosto de ler. Quando eu leio, eu esqueço do tempo. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer alguma coisa. Todo mundo tem algo que Deus chamou para realizar. Todo mundo tem algo que Deus nos entregou como um propósito de vida. Tem um texto, irmãos, lá de Lucas. Deixa eu achar aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Acha aí, por favor. Lucas 13, versículo 34. Deus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como as galinhas reúnem os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês, o que ele diz aí? Não quiseram. Mas vocês não quiseram. Então Deus nos chama, Deus nos convida para uma vida, não uma vida sem lutas, não uma vida sem batalhas, porque, irmãos, toda pessoa que está na palavra de Deus, toda pessoa que foi escrita na palavra de Deus, ela não apareceu na palavra de Deus porque ela estava andando no shopping. Ela não apareceu na palavra de Deus porque ela estava andando no calçadão de Ipanema. Ela apareceu na palavra de Deus porque ela foi para a cova dos leões. Por causa do quê? Por causa do propósito que Deus havia colocado no coração delas. Elas apareceram na palavra de Deus porque elas foram lançadas dentro da fornalha, 70 vezes 7 mais quente, mais aquecida. Elas apareceram na palavra de Deus, como Moisés, que estava lá idoso, cuidando de ovelhas, e Deus chamou ele na sarça ardente, e Deus entregou um propósito, um chamado para ele, que ele duvidava dele. Ele não acreditava que ele poderia fazer aquilo, aquele chamado, realizar aquela grande obra. Mas Deus o encorajou, Deus deu ferramentas para que ele pudesse realizar o chamado dele. E Deus, e Moisés, um homem idoso, guerreou e destruiu o maior exército, o mais poderoso que havia na terra naquela época. Um homem só fez isso, porque ele obedeceu o chamado, o propósito que Deus havia colocado na vida dele. Eu queria ler aqui com você, irmãos, você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35. Esse camarada foi fantástico. Gênesis capítulo 35. Olha o que diz aqui. Versículo 3. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Gênesis 37, perdão. Gênesis 37. Abra na sua casa, por favor, Gênesis
37. Outro dia eu pedi para abrir no livro de Nabucodonosor. Mas é assim mesmo, irmãos. É o tempo. O tempo vai passando e a gente vai confundindo. Gênesis 37, versículo 3. Você que achou na sua casa, diga amém. Você que achou está aqui, diga amém. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando, olha só, e quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram. E não conseguiam falar pacificamente com ele. Então Deus havia colocado no coração de Israel, pai de José, já havia feito um propósito ali. Deus já tinha escrito a história de José. Deus, ele já tem uma história escrita para você. Mas só que, irmãos, quando você entra no propósito de Deus, quando você fala assim, eu quero seguir o propósito de Deus, as pessoas pensam que aí vai ser tudo glória, que vai ser tudo maravilha, que aí você vai ver lá a nuvem cobrindo o sol, a coluna de fogo te guiando, e não tem só paz e glória. Mas aqui, Deus começou a tratar José a partir do seu pai, e os irmãos dele começaram a odiá-lo, porque viram que ele era mais amado. Então, você tem que ter, a pessoa tem que ter um propósito dentro do coração dela, para que ela possa seguir em frente, porque o diabo vai tentar de tudo para te desanimar. O diabo vai tentar de tudo. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos é que o principal fator que o diabo quer atingir é a visão. Porque se o diabo consegue tirar a visão de um homem de Deus, esse homem ele perde a visão espiritual, ele perde o conceito do propósito que ele está aqui na terra, acabou o homem de Deus. Aí ele passa a ser impelido pelas ondas. Acabou o homem de Deus, porque ele não tem mais um alvo. O nosso alvo aqui na terra, irmãos, só tem um: chegar nos céus. Eu estava conversando com meu irmão esse final de semana, a gente estava falando sobre igreja. E a gente chegou numa conclusão sobre o mundo secular e sobre a igreja. Hoje lá fora, no mundo secular, no trabalho, as pessoas vivem uma vida de Instagram, ou Instagram, como dizem. Porque ninguém tira uma foto no Instagram mostrando o armário dela de comida vazio. Não existe uma mulher que tira uma foto no Instagram chorando com o olho roxo porque apoiou do marido. No Instagram é tudo lindo e maravilhoso, é uma vida de mentiras. E quando a pessoa perde o foco do propósito dela na vida, quando ela perde o foco dela na vida aqui na terra, ela passa a viver como essa pessoa que vive no mundo. Ela quer viver a vida que os outros querem que ela viva. Então ela quer trabalhar para mostrar para o outro, ela quer ganhar mais dinheiro para mostrar para o outro que ela ganha mais. Não é para ela. Existem grandes empresários que não sabem ou que não participam, às vezes, do aniversário do filho, porque ele está numa reunião, porque ele está trabalhando. Não tem tempo para passar um final de semana com a esposa.
o tudo que ele ganha para mostrar para os outros o poder que ele tem, mas a família dele está destruída. Perdeu a visão. Uma outra manhã, eu não falei isso aqui ainda, mas eu acordei, irmãos, fiz uma viagem, a gente estava numa casa que é em cima de uma montanha. E eu acordei um dia, às 5 horas da manhã, era um pouquinho antes das 5, porque eu queria falar com Deus. E eu queria aproveitar aquele momento. Irmãos, a hora que eu vi aquela visão, que aonde eu estava era acima das nuvens, e você só enxergava assim o topo das montanhas, em volta, só montanha, só verde. Era pássaro que eu nunca tinha ouvido cantar, e estava cantando, ouvi o mugido da vaca. Foi maravilhoso. E sabe o que Deus falou no meu coração? Olha como você precisa ser grato, porque hoje você pôde enxergar essa visão, só por isso. Só por eu ter acordado naquela manhã e vivenciado aquela experiência com Deus, eu já deveria ser grato. E aí eu ouvi sussurrar no meu ouvido a voz da minha filha: papai, papai, papai. E aí eu comecei a me desmanchar naquele momento, em choro. Porque eu falei: Deus, como eu tenho que ser grato, ainda que eu não tivesse nada, só de eu poder ouvir a voz da minha filha me chamando de papai, eu que não poderia ser pai. Eu já tenho 1 milhão de motivos para ser grato. E nós, irmãos, aprendemos com o mundo a querer mais, e ser um saco sem fundo, sem nunca se saciar, e sem nunca pensar em ser grato a Deus, porque acordou no dia. Qual que é o nosso propósito aqui na terra? Qual que é o seu propósito na terra? Nós somos peregrinos aqui. E o nosso endereço chama Cidade Celestial, a Nova Jerusalém. E aí, irmãos, eu comecei a pensar assim: meu Deus, mas o que eu vou dizer, o que eu vou pregar sobre isso que o Senhor está colocando no meu coração? E Deus falando assim: ó, você tem que falar de José. E eu pensando em outras palavras, lendo a Bíblia. Ontem mesmo eu fui dormir, era 3:30 da manhã, pensando nisso. E Deus falando: você tem que falar de José. Você tem que falar de José. Você tem que falar de José. E aí eu comecei a ler José. Ontem à noite. Irmãos, e José, ele foi tão odiado, porque o pai dele confiava nele. Eu vou discorrer a história para ser mais rápido. E aí, o pai enviou José para ver os seus filhos, os seus irmãos, o que eles estavam fazendo. E os irmãos vindo José chegando, quer dizer, antes disso, José teve um sonho. Quem aqui tem um sonho? Agora seja sincero, irmãos. Quem aqui que você contou para alguém o seu sonho e você sentiu um desdém? E José contou para os seus irmãos o sonho dele, que havia um feixe de trigo, e aonde os irmãos eram os outros feixes em volta e se curvavam diante dele. Aí os irmãos manifestaram, ficaram loucos, porque não aceitaram o propósito que Deus havia colocado na vida de José. E aí, depois disso, o pai mandou José ir ver os irmãos. E aí os irmãos estavam lá, fingindo que estavam trabalhando, e viram José chegando. Aí lá vem o sonhador. Lá vem aquele panaca lá que fala coisa que não tem nada a ver com o viajante. Lá vem aquele que voa. Lá vem o bobo. E aí eles falam: o que nós vamos fazer com ele? Ah, vamos jogar ele nesse buraco aqui, ó. Vamos matar ele. Olha os irmãos falando. Vamos matar ele.
e vamos, ou melhor, vamos jogar ele no buraco para que ele morra, e vamos pegar a capa dele, a túnica que o pai tinha dado, vamos matar um animal, sujar de sangue e falar para o pai que ele foi morto por um urso, por um animal. E aí o irmão teve misericórdia e estava vindo um carro cheio de escravos, de mercadoria de escravos que vendia. Ele falou, não, vamos vender para esses escravos aqui, ó, não vamos matar ele não. E aí venderam o irmão como escravo. Só que na Bíblia não fala que José reclamou. Na Bíblia não fala que José desistiu de Deus. Na Bíblia não fala que José começou a reclamar. Sobre reclamar, irmãos, olha só que história absurda. Eu fiquei sabendo disso há menos de um ano. Eu estava na casa da minha mãe, conversando com ela. E para que vocês saibam, para quem tem o meu telefone no seu celular, eu me chamo Adriano. Então a minha letra é A, é a primeira. E já aconteceu inúmeras vezes de você estar andando na rua e seu celular ligar para mim. De alguns aqui. E eu pegar o celular, alô, 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 alô. Aí às vezes eu escuto a pessoa conversando lá e eu desligo. Porque às vezes barra, né? E liga sozinho. Só que o nome da Márcia é com M. É Márcia, não é o primeiro. E aí eu estava sentado conversando com a minha mãe e a gente estava passando um problema muito difícil. Pode falar, né, Mar? E a gente estava tentando engravidar. E minha mãe conversando comigo. Só que o celular no meu bolso. Sem eu saber, o meu celular ligou para o celular da Márcia. M, não é A, é M. Olha o diabo, irmãos. E aí eu falando com a minha mãe perguntando, e aí, Adriano, como é que é? Não vou ter um neto? Eu falei, mãe, é muito difícil, porque eu quero engravidar, a gente está tentando, mas a Márcia não consegue engravidar. E ela ouvindo eu falando com a minha mãe isso. Eu não sabia, eu tenho 15 anos de casado, eu fiquei sabendo isso há menos de um ano. Então você imagina o coraçãozinho dela nessa época. Ela ouvindo eu falando com a minha mãe isso. Mas só que quando a pessoa tem o propósito firmado dentro do coração dela, quando uma pessoa ela busca intimidade com Deus, a conhecer a Deus, a saber quem é Deus, nada consegue apagar o sonho dela. Nada consegue fazer com que ela retroceda. Porque ela sabe que Deus tem poder para trazer a existência da onde não pode existir nada. E está aí o fruto, aí tem 8 anos. Vocês estão entendendo, irmão, a importância de ter uma vida com propósito? E a primeira coisa de ter uma vida com propósito é você querer conhecer Jesus. Ontem eu estava falando com um amigo que tem uma imagem na casa dele. Nada contra a imagem, irmãos. Nada contra religiões. Porque eu acredito que Jesus está acima de todas as religiões. Se todas as religiões, inclusive, principalmente a protestante, a cristã, vivesse a metade do que está escrito aqui, ó, nosso planeta seria muito melhor. Mas a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia fala sobre as imagens de esculturas, feitas por mãos de homens, que não são deuses. E só há um único Deus que deve ser adorado, e a Ele só deve ser prestado culto. Aí eu estava falando com o meu amigo sobre isso ontem, um amigo meu. Eu falei, ele falou, mas eu não, tá lá, eu gosto é por causa do trabalho que o artifício teve de fazer, a escultura. Eu falei, tudo bem, eu acredito em você,
Mas você tem uma coisa na sua casa que foi criada uma estratégia para que se desviasse a adoração de Deus e se colocasse sobre aquela imagem. Você acha isso legal? É, pastor, aí eu não tinha visto dessa forma. Então, se quando há um propósito, você tem um propósito com Deus, você busca uma aliança com Deus, você busca conhecer a Deus. Então você começa, irmãos, a não querer aquilo que desagrada a Deus na sua vida. Se tiver que mudar alguma coisa na sua vida, ainda que doa, ainda que sinta, é como Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu posso ser lançado na cova dos leões, mas não vou deixar de prestar culto ao meu Deus. E quando a pessoa vive dessa forma, irmãos, não há médico, não há advogado, não há cientista, não há nada que possa invalidar o poder da mão de Deus na vida dessa pessoa. O problema é que a pessoa quer ir para o céu sem morrer. O morrer que eu digo não é a morte física, não é a morte espiritual que você vai lá para o caixão. O morrer que eu digo é você ser nova criatura. É você querer mudar. Pastor, o que eu preciso fazer para que eu possa herdar o reino dos céus? Esse é o nosso foco. É para isso que a igreja existe, para ensinar você a viver dessa forma. Para que você seja testemunha até aos confins da terra, e você alcance outras vidas que estão desesperadas, e essas vidas olhem no seu olho, e você fala assim, ó, eu estou aqui, para falar para você como prova viva, que Jesus funciona. Agora, enquanto, como nós lemos lá, Deus dizendo a Jerusalém, eu queria te chamar, eu queria te colocar você embaixo das minhas asas, como se faz com os pintinhos, com a galinha, mas você não quis. Enquanto você não quiser viver uma vida com propósito com Deus, faz assim com a sua mão assim, ó. Faz assim com a sua mão, todos assim, ó. Na sua casa também, faz assim, ó. Diga assim, ó, propósito, faz assim, ó, fecha. Enquanto você não quiser ter isso com Deus, e mudar, morrer para este mundo, e deixar Deus fazer de você uma nova criatura, você vai ser aquela mulher que come das migalhas da mesa do seu Senhor. Vai ser abençoado, mas não vai viver o impossível. Eu pergunto, o que você quer? Qual o teu sonho? Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Você já chamou a sua consciência a ter esse pensamento? Para que Deus me criou? Eu gostaria que você pensasse isso essa semana. Para que Deus me criou? Em vez de você pensar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pense assim, ó, para que Deus me criou? E busque esse propósito. E se firme. E se tiver que deixar algo, se tiver que deixar o cigarro, se tiver que deixar a amante, se tiver que deixar o sexo antes do casamento, se tiver que deixar a prostituição, a mentira, o roubo, a ganância, se tiver que deixar a droga, se tiver que deixar o que for que deixar, que te afasta do propósito de Deus, faça. Faça. E você verá e viverá o impossível. Amém? Quem garante isso não sou eu. É a palavra de Deus. É um convite que eu faço a você. Irmãos, a igreja não tem mais tempo de viver uma vida superficial. Pode vir, Gideone, nós vamos cantar aquela canção. A igreja, irmãos,
nós não temos mais tempo de viver uma vida superficial com Deus. Está na hora de você acordar. Eu penso, lembra no começo? Eu penso, logo existo. Está na hora de você e eu existirmos em Deus e fazermos a diferença nessa terra. Enquanto você quiser agradar a sua carne, fazer o seu desejo, viver do seu jeito, você não vai viver impossível. Mas se você quiser mergulhar em Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, uma nova criatura eu sou, vai acontecer como aconteceu com Moisés. Improvável. Moisés era gago. Moisés era tímido e medroso. Mas derrotou um homem. Derrotou o maior exército que havia na face da terra. Porque ele escolheu e decidiu viver um propósito com Deus. Uma vida de propósito. Amém? Amém. Quem entendeu? Glória a Deus. Gostaria que você ouvisse essa canção e prestasse muita atenção na letra dela. E hoje, nesse momento, você tomasse essa decisão. Amém. Talvez você fale assim: pastor, você não conhece a minha vida. Pastor, você não sabe do meu problema. Pastor, você não sabe da solução que eu preciso, da onde eu preciso sair. O que eu quero sobre a minha casa. Talvez eu não saiba. Mas o Deus que pode realizar o impossível, o Deus que trouxe o sol nessa manhã, o Deus que te deu o fôlego de vida para você estar aqui e ouvir essa palavra, Ele sabe. E ainda que você diga: eu sou improvável, não tem jeito de acontecer, nesta manhã eu oro para que a mão poderosa dEle seja estendida para a sua vida, e nessa manhã você viva um novo recomeço. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.